Com a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para levar a palavra do Senhor para vocês. E hoje o tema que o Senhor nos direcionou é o extraordinário amor de Deus, tá? E para falar um pouquinho sobre o amor de Deus, eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 33, que fala o dever do verdadeiro atalaia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir como atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e bater uma vida entre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandará do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituir por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe dará avisos da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrará a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e o nosso pecado está sobre nós, e nós desfalecemos nele. Como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos do vosso caminho, dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz-lhes aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia de sua transgressão. Quando a perversidade do perverso não cairá sobre ela, no dia em que ele se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente ele viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas a sua iniquidade, que praticaste. Então ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerá, e se ele converter do seu pecado, fizer o juízo e justiça, se restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado, andar nos estatutos da vida, não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça ele fez, e certamente ele viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles que não é reto. Desviando-se o justo de sua justiça e praticando a iniquidade, ele morrerá nela. E convertendo o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei cada um segundo o seu caminho, casa de Israel. Vou ler até aí, tá, irmãos? Então, aqui, nós podemos claramente ver o amor do Senhor sobre nós, porque Deus fala que Ele não se agrada na morte do ímpio. O que agrada ao Senhor? Que nós venhamos a nos converter dos nossos caminhos e venhamos a ter uma conduta de vida, né? E também não adianta nós passarmos a vida inteira fazendo as coisas corretas e chegar num certo ponto da nossa vida, a gente achar que tá tudo bem, que a gente já tá salvo, que não precisa fazer nada, que a salvação vem pela graça, que tá tudo certo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, se você fizer o que você quiser e acaso a morte vir, porque nós não sabemos nem nosso dia, nem nossa hora, nem o dia, nem a hora do Senhor. E a gente morrer naquilo, irmãos, você pode ter certeza que com o Senhor você não vai viver, porque o Senhor é justo e é fiel, e Ele é santo.
Então, nós temos que proceder conforme a conduta de Cristo. Então, é aí que ele fala que ele não tem prazer na morte de ninguém, né? Ele tem prazer que nós nos arrependemos. E se a pessoa ela for uma pessoa que só fez coisa errada e ela se arrepender da sua conduta e começar a viver uma vida de justiça, uma vida de santidade, com certeza ela estará na glória com o Senhor. Porque houve uma conversão de vida. Aí é que tá. Então, esse versículo todo é sobre conversão de vida. É um novo nascimento. É igual quando Jesus falou com Nicodemos, lá em Mateus, se você tiver interesse. Ele fala que aqueles, né, que vierem até Cristo, eles têm que nascer de novo. Não é a carne, é do Espírito, irmãos. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Então, isso fala de um novo nascimento, de uma conversão de vida. Porque quando nós temos um novo nascimento, nós não vamos praticar injustiça. Se nós, por um acaso, acharmos que porque a gente vai na igreja ou porque a gente faz isso e aquilo para Deus e a gente tá salvo, tá tudo certo, a gente pode viver uma vida dupla, porque na frente dos outros nós somos uma coisa, atrás nós praticamos todo tipo de iniquidade, pecado, pornografia, idolatria, uma pessoa totalmente perturbada, que chega na casa, perturba todo mundo, humilha as pessoas. Isso não é conversão de vida, irmãos. Isso não é um novo nascimento. E isso é um engano para nós mesmos. Porque se a gente tiver esse tipo de vida, irmãos, a gente tá brincando de ser crente ou achando que a nossa salvação é comprada através de obras, através de outras coisas, não é, irmãos. A nossa salvação, ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, entendeu? E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Porém, irmãos, nós temos que ter um novo nascimento, porque se nós não somos do Espírito, irmão, nós somos do mundo. Não tem meio termo. Não tem uma pessoa que ela serve a Deus de manhã e à noite ela serve o diabo. Não existe. Não tem dois senhores. Ou é um ou é o outro. Se na sua vida tem dois senhores, se de manhã você louva a Deus e à tarde você louva o diabo, você pode ter certeza que você já tá com o pé lá e não no céu. Porque com Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Então, se nós estamos com dúbia, né, personalidade, nós podemos ter certeza que nós estamos mais com o pé lá no inferno do que com o pé no céu. Então, nós temos que ter uma nova conduta de vida, nós temos que ter um novo nascimento, entendeu? Por isso que ele fala que é aquele que faz a justiça, só que depois faz a perversidade, porque a pessoa ela acha que tá tudo certo. É igual aquele mocinho que foi para falar com Jesus, né? Ah, eu faço tudo. O que eu tenho que fazer para ir pro céu? Eu faço tudo. Eu faço tudo que tá na lei. Eu faço tudo que tá aí para fazer. Eu vou pra igreja, eu leio a Bíblia, eu sei de cor salteada, eu faço parte de grupo, eu faço isso e aquilo, eu ajudo as pessoas, eu vou não sei na onde. O que falta? O que ele fala? Pega tudo que você tem e vende aos pobres, porque o que falta é o amor. Falta uma verdadeira conversão. O que ele faz? Ele vai embora. Você nunca mais ouve falar desse moço. Não ouve falar que ele seguiu Jesus. Entendeu? Porque as pessoas elas estão presas mais no mundo, achando que fazendo certas coisas elas vão ganhar a salvação, só que nós não ganhamos a salvação, nós não merecemos a salvação, porque nós não somos merecedores de nada. Mesmo que a gente faça o que a gente fazer, a gente jamais vai conseguir merecer a salvação. A nossa salvação ela vem pela graça. Porém, nós temos que estar em uma conduta com o Senhor. Nós temos que nos converter do nosso procedimento, nós temos que converter da nossa conduta, entendeu? Porque a gente pode esconder as coisas das pessoas, mas de Deus não, porque Ele sonda o coração mais íntimo dos pensamentos para dar a cada um aquilo que merece. Entendeu, irmãos? Essa é a verdade. Se nós estamos tendo uma conduta, mas o nosso coração é totalmente maligno, isso não vai nos fazer estar perto do Senhor, irmãos. Né? Porque na própria Bíblia Jesus fala que aquilo que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Entendeu, irmãos? Então nós temos que ter uma nova conduta diante do Senhor, um novo nascimento, entendeu? E Deus é tão amoroso que Ele não tem, e justo, que Ele não tem prazer na morte de ninguém. Mas Ele quer que as pessoas sejam justas como Ele. Elas tenham uma conduta de amor, de compaixão, como Ele teve.
irmãos, porque hoje em dia as pessoas estão cegas, como diz a Bíblia, o amor de muitos se esfriarão e tá se esfriando mesmo. Ixi, as pessoas não se importam mais umas com as outras. É só da boca pra fora, irmãos, mas é só ganância e destruição. E coisas ruins, malignas. Então, irmãos, nós temos, como disse, ser o sal da terra, a luz do mundo, irmãos. Nós temos que ter uma conduta diferente. Então não adianta a gente achar que a gente pode viver a vida inteira na igreja. Só que se a gente não tiver uma nova conversão, irmãos, nós vamos morrer na nossa iniquidade, nós não vamos ter o descanso com o Senhor. Não vamos. E a pessoa pode viver a vida dela errada e se converter, se arrepender, ter um novo nascimento, e ela vai com o Senhor. Ela vai. Porque essas pessoas, elas realmente se arrependeram do que elas fazem. Não vivem uma vida de mentira, como muitos de nós, irmãos, que brincamos de ser crente. É uma vida de mentira, né? E para continuar, gostaria de deixar para vocês o livro de Jeremias, capítulo 15. Que fala: Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de mim, e que saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes assim: assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com a espada para matar, com os cães para o arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fizerem em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de ti, ó Israel? Ou quem se entristecerá por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás. Por isso, eu levantarei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei com a pá nas portas da terra. Desfilei e destruí o meu povo, mas não me deixaram seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias do mar. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe do jovem. Fiz cair de repente sobre ela uma angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para expirar a alma. Pôs-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada, confundida. E os que ficaram dela, eu as entreguei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Então aqui, Jesus está falando, né? Que ele está cansado desse povo. Se nós estamos cansados, imagina o Senhor, dessa humanidade. De todo o horror, de todas as coisas horríveis que a gente vê nesse mundo. Deus está cansado, ele traz destruição, morte, mas as pessoas não se arrependem. Elas continuam no mesmo pecado. A gente não entende, por que aconteceu isso lá, aqui, colar? Por que daquela situação? Por quê? Porque o povo não... É uma idolatria. Não tem prazer nas coisas do Senhor. Deus, ele tenta trazer a pessoa, né? Tenta fazer as coisas para ver, acorda, me busca, né? Só que as pessoas não se arrependem, não querem os caminhos do Senhor, né? Aí continuando, o 10. Ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, homem de rixas, homem de contenda para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa, diz o Senhor. Na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro, e o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheceis, porque o fogo se acendeu, a minha ira sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, ampara-me, vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, eu tenho sofrido afrontas.
Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói e não admites cura? Será tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu arrependerdes, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartardes o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para salvar, te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei da garra dos violentos. Então aqui, Deus está falando, né? Se nós tivermos uma nova conduta, se nós nos arrependemos, né, do nosso proceder, Deus nos fará como vasos de honra, irmãos. Porque nós somos pessoas escolhidas por Deus para levar o evangelho, mas para isso nós temos que ter uma conduta diferenciada. Então, Deus, ele nos traz o arrependimento de uma nova conduta, um novo nascimento, para que Deus possa nos usar. Porque mesmo Deus falando, fazendo todas as coisas, as pessoas não têm arrependimento. As pessoas não querem buscar o Senhor, né? Muitos acham que é só um conto de fadas, né? Eles não levam a sério a vinda do Senhor, né? Mas nós, como cristãos, temos que estar alertas, porque a vinda de Cristo está próxima. Nós temos que ter uma conduta diferenciada, nós temos que ter um novo nascimento. Então, para terminar, gostaria de deixar o livro de Oséias, capítulo 11. O amor de Deus Pai, a ingratidão de Israel. Eu vou ler inteiro, tá bom? Então é Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se ia a minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltaram para a terra do Egito, mas os assírios será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre a sua cidade, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregarei, ó Israel? Como te farei como Adma? Como far-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, e santo no meio de ti. Eu não voltarei com ira, em ira. Andarão, pois, após o Senhor. Este bramará como leão, bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito e como pombas da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com um Deus que é fiel como um santo. Então, irmãos, aqui é claramente, né, que Deus fala que Ele nos ama, né? Ele faz de tudo por nós e nós não nos tocamos, né? As pessoas acham que, é porque tá tudo certo na minha vida, né? Não é Deus não, eu vou continuar nesse caminho. Mas vocês não se atentam que todas as coisas vêm do Senhor. Todas as coisas provêm de Deus, né? E ele fala que tudo que acontece
na nossa vida é por causa dos nossos caprichos, porque nós achamos que enganamos o Senhor, como eu disse no começo. A gente brinca de ser crente, a gente acha que a gente engana todo mundo, mas não a Deus. Nós podemos enganar nosso pai, nós podemos enganar nosso marido, nós podemos enganar as pessoas que nos cercam, a gente pode enganar sim. Mas só Deus sabe o que passa no nosso coração e Ele vai dar a nós a medida que nós merecemos. Entendeu, irmãos? Porque a salvação, ela não é por obras. Não é por obras. Entendeu? E nem só por fé. Porque, se eu não me engano, Tiago ele fala: a fé sem obras é morta. E a obra sem a fé também é morta, irmãos. Então não adianta a gente crer em Deus e não fazer nada. Não ter nenhum fruto. Isso é morto. Porque isso é da boca para fora. Porque se a gente crê, isso se manifesta dentro da gente como um Espírito Santo de Deus, nós temos que ter frutos. Porque nós vamos sim prestar conta de tudo que nós fazemos nesse mundo. Entendeu? Porque nós somos levantados como atalaias e nós vamos prestar contas sim. Pelas pessoas que a gente influencia negativamente e positivamente. Nós vamos prestar contas sim. Se a gente tá pegando tudo que Deus nos deu, os nossos talentos e enterrando, não fazendo nada com eles, nós vamos prestar contas sim de tudo que nós fazemos. Não se esqueça disso. Entendeu? E a obra sem a fé é morta também. Então não adianta a gente fazer tudo. A gente pregar, a gente ir na igreja, a gente ler a Bíblia. Não adianta nós irmos lá e fazermos obras sociais se nós não temos nem pingo de fé em Cristo Jesus. Porque a fé, ela não vem de nós, ela procede de Deus. Então ela não vem da boca para fora, ela vem de dentro para fora. Ela vem do Espírito Santo que habita em nós. Então, tudo isso é morto. É igual Paulo fala. Tudo sem o amor não vale nada. Então não adianta nós fazermos nada se nós não tivermos o amor. Que é o arrependimento, é o amor ao próximo, o amor a Deus. Sem isso, irmãos, nós não temos nada. Por isso que quem tem isso cumpriu toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Fez isso? Você cumpriu a lei. Então, sem o amor, nada importa. Então, nós temos que rever nosso procedimento, ter uma mudança de vida, nos arrepender. Se você não se arrependeu, se você não declarou Cristo ainda na sua vida, se arrependa nesse momento, né? Declara que Cristo é o Senhor da sua vida e tenha uma mudança de vida, irmãos, porque nós não sabemos o nosso fim, nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Então, nós temos que estar alertas, irmãos, como cristãos. Nós temos que estar alertas. Amém? Vou passar para minha irmã. Amém, glória a Deus. Irmãos, continuando esse tema, né? O extraordinário amor de Deus. Eu queria deixar em Salmo 145. Quem quiser abrir a palavra do Senhor, fica à vontade. Fala assim, o título, né? Bondade, grandeza e providência de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Amém? Salmo 145, né? Ele é um capítulo muito lindo que fala o grande amor do Senhor por nós, né? E assim como a Marta tinha falado, né? Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, né? Até que o versículo 8 fala, né? Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia, né? Então o Senhor ele é bom para quem? Para todos. E suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Então o Senhor ele é um Deus maravilhoso, um Deus bom para todos. Só que Deus também ele é um Deus justo, né? Então tudo que a gente faz nessa vida, a gente vai colher, né? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Por isso que mesmo que a gente saiba, né, o amor de Deus ele é grandioso, a gente tem que entender que Deus ele é justiça. E não se enganar achando que a gente faz as coisas aí erradas ou trata as outras pessoas mal, que vai ficar por isso mesmo, porque Deus é bom, é perdoador. Mas a gente tem que entender que Deus ele é justiça, né? Deus ele não gosta, não admite a injustiça sobre as outras pessoas, a desonestidade ou a maldade. Então nós temos que valorizar esse amor do Senhor e sermos exemplos de Cristo, né? Então, porque somos influenciadores do amor de Deus, né? Para outras pessoas. Então, para continuar, queria deixar em Romanos 8, versículo. Romanos 8, eu vou ler do versículo 31 ao 39. Capítulo 8, versículo 31 ao 39. Fala o cântico de vitória, Deus é por nós. Fala assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues, né, à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente também vê, né, o amor de Cristo por nós, né? A gente vê que o amor de Deus, ele realmente ele é extraordinário. E o que significa essa palavra extraordinário, né? Significa um amor incomum. É um amor que a gente não vê. A gente nunca viu esse amor. A gente só vê esse amor em Cristo, em Jesus. Esse amor ele só vem de Deus. E a gente só tem esse amor extraordinário, um amor inexplicável em Deus. A gente só tem somente em Deus esse amor, porque isso que o amor de Deus, ele é um amor extraordinário, um amor misericordioso, um amor justo, porque só encontramos o verdadeiro amor em Cristo. Porque a gente falha a cada dia, a gente falha com as pessoas, e muitas das vezes a gente se sente tão triste, tão mal, só que as pessoas ao nosso redor não vai fazer com que nós nos sentimos melhores. Como Cristo faz. Porque o amor de Deus, ele é abundante, ele é diferente, ele é inexplicável. Por isso que nós temos
que entender que Deus, ele deu o seu Filho por amor a nós. Ele não quer ver a nossa destruição, ele quer ver a nossa vida, né, em Cristo, a nossa salvação. Deus, ele quer que nós venhamos a ser pessoas justas, ser pessoas melhores, a valorizar, né, o que Deus fez por nós, né, o que Jesus fez na cruz por nós. Então, nós temos que ser pessoas, assim, irmãos, verdadeiras. Assim como a irmã tinha falado, né, que aí fala em Salmo 145, fala também, Deus, ele, deixa eu só voltar aqui, que fala aqui que Deus, deixa eu ver só onde ele tá, o versículo. Peraí. Mas Deus, ele, deixa eu só ler aqui pra mim ver aqui qual é o versículo. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contará a tua grandeza, publicarão de mente a memória em tua grande bondade, cantarão a tua justiça. Aí piedoso e benigno é o Senhor. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens as suas proezas e a glória e a magnificência do teu reino. Teu reino, ele é um reino eterno, reino de Cristo. Teu domínio, ele estende-se todas as gerações. O Senhor, ele sustenta todos os abatidos, todos os que caem. Deus, ele vai e levanta. Irmãos, o amor do Senhor é extraordinário. Quem está com Cristo, quem realmente vive a verdade, é maravilhoso. E aqui achei 18, ó, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em quê? Em verdade. Então não adianta você buscar o Senhor por interesse, ou por obrigação, ou por se sentir culpado, né? Ou por medo de ir pro inferno. Nós temos que invocar. O que é invocar? É clamar, é orar de todo o coração, de toda a verdade, porque não adianta a gente ficar fazendo por fazer, porque Deus, ele conhece a intenção do coração, ele conhece tudo, ele conhece nós mesmos muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Deus, ele sabe os pensamentos que vamos ter muito antes deles surgirem em nossa mente. Então, nós temos que estar perto de Cristo por amor, perto de Cristo por vontade, por querer, irmãos. Não por falsidade, ou por medo, ou por temor, e sim por amor. Então, Deus, ele está perto de quem o invoca, o quê? De quem o clama de verdade, de quem o busca de verdade. Porque Deus, ele conhece quem são os seus. As igrejas podem estar lotadas, todo mundo pode falar que é cristão, todo mundo pode bater no peito e ficar falando que faz isso ou aquilo, que ajuda fulano, que é melhor que fulano, deixando o orgulho vencer, que isso não vai adiantar nada. Se realmente o que você tá no coração não for verdade, não vai adiantar. Então Deus, ele conhece a intenção do nosso coração, ele conhece muito além do que nós mesmos conhecemos. Então, nós temos que estar perto de Cristo por amor, ajudar as pessoas por amor, nada em troca, e nada de fama ou status, né? Ou só para falar, Senhor, eu fiz isso, né? No seu nome, né? Igual Deus fala, naquele dia muitos falarão, eu fiz isso no seu nome, fiz aquilo no seu nome, Senhor. Mas Deus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque a pessoa, ela fez com intenção própria, para o seu próprio interesse, para o seu próprio ego, para o seu próprio orgulho. Então, que nós venhamos valorizar o extraordinário amor de Cristo sobre nossas vidas e sermos exemplos para Cristo. Obedecermos a palavra de Deus e invocarmos a Deus por amor, por verdade, por justiça, né? E que venhamos nos afastar da soberba, do orgulho, da ganância, que esse mundo já está farto disso, né? Que as pessoas só querem saber do ego, do seu próprio ego. Então, nós temos que viver a verdade em Cristo, sabe? Buscar a Deus com sinceridade, com dedicação e com amor. Não mostrando para as pessoas, e sim no secreto. Que Deus fala também na palavra, né? Buscar no secreto. Não para que todos vejam você buscando e morra que ele tá buscando. Só para você ter status, né? E sim buscar a Cristo
no momento, em todo momento e na sua sinceridade de coração. Amém? Que Deus venha falar com cada um de nós, né? Que possamos ser pessoas a cada dia que passa, né? Que a gente vê esse mundo no jeito que tá. Que cada dia mais a gente possa estar mais perto do Senhor, né? Estar mais preparados, né? Porque a volta de Cristo, a gente não sabe que dia que virá. Então a gente tem que estar preparados, né? Porque, irmãos, estar com Cristo é para quem quer, né? Estar com Cristo. Para quem realmente de verdade quer ter uma vida com Deus. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Até o próximo vídeo.